Aí tem a galera entrando aí, ó. Bel do Vale, Elane Busquete. Sejam bem-vindas. Boa tarde, gente. Esperar a galera entrar. Douglas tá encaminhando mandando aqui o link. os convites pra gente começar. Mandei pra galera. Agora só tem um ao vivo. Noises. Vamos esperar um tempinho. Elane, espera aí um tempinho. Fica com a gente. Que a gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu dar um intervalinho de 5 minutos. Pra gente poder começar. Três minutos. 3 minutos. Bem um segundo de luz aqui da... Mas se apagar já era. É. Vai ser só com a Elane hoje. Elane, a gente vai pregar só pra você Especialmente. hoje. Tá todo mundo dormindo. É. Quando der 5, vamos orar? Vamos? 5 o quê? 5 minutos. 5 e 5, tá. Tô só ouvindo. Se quiserem, eu saio. Não, só tem você vai sair. Não, se você sair, aí acabou mesmo. Vai, Elane. Então vamos embora, vou começar a orar. Elane, você vai ser... Peraí, só um minutinho, um segundo. Nossa espectadora. Nossa única espectadora. Amém. Espera só a Carol voltar. Aí eu vou orar aqui pra gente começar. Vamos. Olha lá. Vai ver a palavra só pra mim, né? Pode ser. Pode ser. Então vamos embora. Vamos lá. Eu oro você? Pode orar. Amém. Eu oro no final. Tá bom. Então eu vou orar aqui pra gente começar. São 5 e 5. Aí quem for entrando aí vai pegando a palavra. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um dia, Pai. Te agradecemos por esse momento, Pai, momento em que vamos falar um pouco da sua palavra, Pai. É mais uma semana, Pai, que vamos falar sobre ofensa, Pai. Uma armadilha, Senhor, de Satanás, Pai, que tem aprisionado muitas vidas, Pai, tem deixado muitas pessoas, Pai, paradas, Pai, muitas pessoas presas, Deus, muitos ministérios, Pai, apagados por pessoas que estão ofendidas com outras pessoas, Pai.
Então, Pai, que essa palavra, Pai, possa chegar no coração de cada um, Pai, nessa tarde, Pai, que em nome de Jesus ela não volte vazia, Pai, porque se o Senhor escreveu, Pai, nas suas escrituras, é porque a gente precisa passar, é porque a gente precisa ouvir, é porque a gente precisa viver, Pai. A sua palavra é viva, Pai, a sua palavra não mudou, Pai, a sua palavra se renova, Pai, a cada dia, e te pedimos que mais uma vez, Pai, ela venha se renovar, Pai, em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Te pedimos pela vida de cada um jovem, Pai, cada um, Senhor, que está conectado nessa live, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai, abençoar esse tempo deles, Pai, que eles têm depositado, Pai, para ouvir uma palavra, Pai, para ouvir, Pai, a sua voz, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, essas vidas, abençoar cada casa representada, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar a vida da minha esposa também, Pai, abençoar a nossa casa, Pai, nos dê cada vez mais vigor, Pai, cada vez mais força, Pai, cada vez mais ânimo, Pai, de continuar esse ministério, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nunca falte, Pai, o amor de Ti, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a Thales está aí com a gente. Fala, Thales. Dani, a palavra não é só para você agora. Agora você vai ter que dividir com o Thales, porque Thales também entrou. Ih, mas alguém saiu. Só tem um de novo. Foi Elane ou foi Thales? Então vamos lá. Depois vai ficar gravado aí no IGTV, a galera pode ver. Isso. Bom, como o Douglas falou aí, né, na oração, a gente tá dando continuidade sobre a palavra maravilhosa que a gente tem ouvido e tem sido ministrado sobre a ofensa. Elane falou que somos os únicos ofendidos. Pois é. A palavra é só para nós 4 aqui e tamo junto. Bom, hoje a gente vai lá em Lucas, capítulo 17, versículo 1, que diz: Disse Jesus a seus discípulos: É impossível que não venham ofensas, mas ai do homem pelo qual elas vêm. Gente, Jesus ele alerta a gente que as ofensas viriam em qualquer situação da nossa vida. Mas como a gente disse semana passada, o que a gente faz com elas é o que determina o nosso futuro. Bom, semana passada também a gente falou sobre José e a gente aprendeu que tudo que a gente passa, se a gente responde em obediência, Deus nos fortalece, Deus nos honra e a gente alcança aquilo que Ele quer que nós alcancemos. Na primeira lição, eu não sei se vocês vão lembrar, na primeira lição que a gente deu sobre isso, há 3 semanas atrás, 3, né? 3. Há 3 semanas atrás, a gente falou sobre expectativas nas pessoas. E aí a gente comparou, né? A expectativa que a gente tem no mundo é muito baixa, porque a gente não espera nada do mundo, né? Das pessoas que nós não temos amizade, a gente também não espera muita coisa. Agora, por exemplo, do nosso esposo, da nossa esposa, a gente espera muita coisa, a gente tem uma expectativa muito alta. E de um líder, de alguém que é referência pra gente, a nossa expectativa é mais alta ainda. A gente acha que a pessoa nunca vai errar, que a pessoa nunca vai nos magoar, né? Que a pessoa nunca vai nos ofender, que ela nunca vai fazer nada contra a nossa vida, mas às vezes acontece. E aí a gente se ofende, a nossa ofensa é muito maior, porque a gente tem uma expectativa muito grande. Então, quanto maior a expectativa, mais machucado a gente fica em relação à ofensa, né? Assim, como a gente tá trabalhando aqui, o nosso trabalho é não se ofender, não deixarmos ficarmos ofendidos. Mas a gente entende que isso vai acontecer, né? Porque, como a gente leu aqui em Lucas, Jesus fala que é impossível que não venham ofensas, então elas vão vir. E a gente tem que se blindar em relação a isso. E aí que a gente vai começar na palavra de hoje. Seja bem-vinda, mãezinha, fica aí com a gente, você é mais uma das ofendidas. Somos 5 ofendidos agora. Semana passada a gente falou sobre José, que ele foi traído pelos seus irmãos. E quando ele teve a oportunidade de amaldiçoar, de fazer qualquer outra coisa com seus irmãos, ele abençoou. Então, José foi um exemplo de pessoa que não ficou ofendido, com todos os motivos para ficar ofendido, porque foi traído pelos seus irmãos e ele não ficou ofendido. Hoje a gente vai falar sobre outra pessoa, outro personagem da Bíblia. Como Carol falou,
as nossas expectativas são maiores em líderes, em pastores. Então a gente vai falar sobre Davi. Davi foi um cara que foi perseguido pelo seu líder, foi perseguido por Saul, o rei. Então a gente vai tratar hoje, falamos de José semana passada, e hoje a gente vai falar da história de Davi. Davi é uma história muito conhecida, todo mundo conhece. A história de Davi, qualquer escola dominical fala de Davi. Então acredito que para vocês vai ser muito, muito fácil entender essa história, porque todo mundo conhece. Então vai falar sobre Davi, que Davi, no momento que ele foi ungido por Samuel, naquela história que ele vai na casa de Jessé e passa todos os filhos de Jessé, e ele fala que não é, e então escolhe Davi, que não estava em casa, estava trabalhando. Então ele escolhe Davi e unge Davi. Então naquele momento, enquanto ele unge Davi, Davi deve ter pensado: poxa, esse cara é o profeta, pô. O que esse cara está falando é verdade. Então, tipo assim, eu tenho toda certeza que eu vou ser o próximo rei. Então Davi é ungido, só que não é imediatamente que ele se torna rei. Vai passando um tempo, a Bíblia vai dizer que Saul, tomado por um espírito mau, então lembram de Davi, do filho de Jessé, que toca a harpa e acalma o espírito de Saul. Então chamam Davi para tocar, e nesse momento Davi deve ter pensado: é agora. Agora sim, já estou entrando no palácio, então estou mais próximo aí da promessa que o profeta fez para mim, o profeta me ungiu. Então Davi, próximo do palácio, tocando a harpa lá para Saul, só que não foi ainda dessa vez. Aí tempos se passaram, Davi vai levar comida para os seus irmãos, e tem Golias lá na batalha, isso. Davi vai levar comida para os seus irmãos, e aí o Golias, o gigante, afrontando, e Davi falou: eu vou acabar com esse cara aí. Então ele vai até Saul, se coloca à disposição e fala que ia lutar contra Golias, e Saul fala que a recompensa seria a mão da filha dele, Mical. Então Davi mais uma vez pensa: poxa, é agora. Se eu matar Golias, você, genro do rei, próximo a assumir o trono sou eu. Só que não foi dessa vez ainda. Mas Davi mata o gigante, Davi se muda para o palácio, Davi começa a conviver com Saul, começa a conviver com o rei, até que, voltando de uma batalha, as mulheres de Saul começam a cantar que Davi matou mais que Saul. Então isso gera um ciúme desesperador em Saul, até que ele está com uma lança e tenta matar Davi. Só que Davi, malandramente, não é bobo nem nada, Davi sai fora do palácio e Davi vai morar em cavernas. Durante 14 anos, Davi vai morar em caverna porque seu líder o perseguiu. E em 1 Samuel 24, Saul ele descobre aonde estava Davi. Como o Douglas falou, ele passou 14 anos, né, se escondendo em cavernas. E aí a gente vê lá em 1 Samuel 24 que Saul descobre aonde estava Davi. Então ele sai para matar Davi. Bom, nesse trajeto, Davi encontra Saul e seus homens desarmados, né? E Davi e os seus soldados, os soldados de Davi, no caso, dizem que, pô, Davi, agora é a hora de matar Saul. Saul estava no fundo, parece, da caverna, talvez se banhando, ou eles, sabe, descansando de alguma forma, dando uma pausa ali. E os soldados falam para Davi: olha, Davi, essa é a hora de matar Saul. Ele está totalmente desarmado, desprevenido. E aí eles dizem que é a hora de matar Saul. Thales falou o quê? Às vezes nossos antecessores tentam nos matar. Então, eu quero abrir um parênteses no meio dessa história para a gente falar sobre líderes bons e líderes ruins. Só um parêntese mesmo, para dizer que ambos são escolhidos por Deus e Deus dá autoridade para os dois, tanto para líderes ruins quanto para líderes bons, né? De coração bom, de atitudes corretas,
Deus dá autoridade a ambos. Pode continuar então, na história. Então, como Carol falou, Saul estava desarmado, então Davi tem a oportunidade e Davi corta um pedaço do manto de Saul. Só que a Bíblia vai dizer que a fidelidade de Davi era tão grande para o seu líder, para a pessoa que Deus ordenou, para a pessoa que Deus ungiu como rei, a fidelidade dele era tão grande que Davi, ele se... Como é que é a palavra? Ele se ficou perturbado. Perturbado. Eu anotei aqui, desculpa, 1 Samuel 24:5 diz que Davi se perturbou apenas por cortar o manto de Saul. Porque ele entendia que a autoridade que Saul tinha, mesmo bom ou ruim, igual a Carol falou, era uma autoridade constituída por Deus. Então, até essa parte dele rasgar o manto, cortar o manto de Saul, como para provar sua inocência, isso incomodou ele. Então, Saul, depois que ele corta, Saul, líderes bons, líderes bons são provisão, e líderes ruins são providência de Deus. A gente vai falar um pouquinho disso mais pro final. Valeu, Thales. Tá dando spoiler. Tô brincando. Então, Davi corta um pedaço do manto de Saul, e quando Saul e seus homens se afastam, Davi grita: Saul, meu pai, e se reverencia, coloca seu rosto em terra e tenta provar sua inocência. Ele consegue, né? Ele fala: tive a oportunidade de te matar, tá aqui o seu manto como prova da minha fidelidade, como prova de que Deus me colocou próximo de você. Eu não matei você porque eu não quis, porque eu sou fiel. Não importa o que o pessoal está falando de mim aí, eu sou fiel a você sim e tal. Então o que Davi faz? Davi consegue provar sua inocência. Só que não, né? 2 capítulos depois, Saul tenta novamente matar Davi. E a Bíblia vai dizer que nessa segunda tentativa, um sono vindo da parte do Senhor coloca Saul e seu exército todo adormecido, todo mundo dormindo, pesado. Então Davi e Abissai, que era um cara sanguinário, era um cara que matava até a sombra. Então Davi e Abissai encontram Saul e seu exército dormindo. E Abissai fala para ele: Davi, é a hora, cara. É a hora, tô com a lança aqui na mão, vamos matar esse cara. E Abissai ainda fala assim: ó, é a oportunidade que Deus está te dando para você se livrar de Saul, se livrar do líder que quer acabar com sua vida, que quer acabar com tudo que você tem pela frente. E olha só como isso é interessante, que Abissai, ele usa o discurso certo, ele usa o momento certo, mas mesmo assim ele não consegue fazer com que o coração de Davi mude. Sabe, as palavras de Abissai foram corretas, um sono vindo da parte do Senhor, né? Porque o pessoal estava dormindo. Só que Davi entendia, o princípio de Davi entendia que ruim ou bom, ele era um líder, ele era constituído por Deus. Então tirar a vida de Saul ali seria um pecado muito grande contra Deus. Então Davi fica quieto e Abissai: Davi, é a hora, vamos matar esse cara, é agora. E Davi fala para Abissai: não toque nele. Ele é um líder e é ungido do Senhor. E aí, indo para essa questão dos líderes bons e ruins, né? Saul ele era um líder cruel. Eu acho que Douglas vai falar ainda mais para frente, né? Uma das coisas que Saul fez, que foi algo bem cruel, mas vamos dar graças a Deus aos líderes bons e aos líderes ruins, porque como Thales falou ali, né, os líderes bons são provisão e os ruins são providência. A gente anotou aqui, os bons são para nos nutrir, né, porque um bom líder, ele nos nutre, ele nos alimenta, ele nos ensina, e os líderes maus são para nos refinar. Então, de qualquer forma, eles também nos ensinam, eles nos aparam nossas arestas, digamos assim, né? Porque a gente passa um perrengue, mas no final, se a gente for justo, correto e obediente, a gente alcança aquilo que Deus tem pra gente. E um alerta, né, sobre o que Douglas também falou aqui, pra gente nunca julgar um líder, né? Por mais que a gente pense que às vezes a gente tá na razão ou que a gente fez algo que sabe,
caramba, mas como que Deus não tá vendo isso, sabe? Deus, ele tá vendo todas as coisas. E como foi ele que colocou um líder na posição de líder, só Deus pode tirá-lo ou julgá-lo ou fazer qualquer coisa. E aí, por que Deus colocou Davi à prova, né? Para descobrir se ele não seria um outro Saul, né? Fazer as coisas com suas próprias mãos, que eram as atitudes de Saul. Saul simplesmente pegava e fazia. Davi não. Davi, como a gente sabe, tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, as provas, né, são para Deus realmente ver aonde está nosso coração, quem nós somos, qual é o nosso caráter. E o que eu anotei aqui sobre a diferença entre Davi e Saul, que eu achei muito legal. Saul, ele amava o que Deus tinha dado para ele, que era o ministério, né? Que era o reinado de Israel. E Davi amava Deus, né? Então, quando Saul se sentiu ameaçado por Davi no trono, ele procurou matar Davi. Então, o que ele amava? Ele não amava Deus, ele amava aquilo que Deus tinha dado para ele. E Davi não, Davi amava Deus. Quando Absalão, o filho dele, tentou tomar o trono, ele disse, pode ficar, né? Então, a gente aprende muito com esse posicionamento de Davi, de respeitar, de honrar uma liderança, alguém superior. E continua aí a história. E igual você falou aí que líder bom e líder ruim. Saul, ele era um líder ruim. A Bíblia vai dizer que Saul matou 85 sacerdotes da cidade de Nob, porque numa tentativa dessa de fuga de Davi, Davi passou em Nob e os sacerdotes dessa cidade alimentaram, deram água, deram pão para Davi. E Saul ficou sabendo disso, ele matou 85 sacerdotes, as suas esposas e seus filhos, cara. Então, tipo assim, Saul era um líder ruim. E como o Carol falou, líder ruim, a gente vai ter no trabalho, a gente vai ter em qualquer lugar, nas escolas. Só que honrar essas pessoas, honrar, tipo assim, saber lidar com as ofensas, vai determinar o nosso futuro. Davi, ele foi perseguido pelo seu líder e nem por isso ele infringiu os seus princípios. Muito pelo contrário, o líder dele perseguindo ele fez com que a formação do caráter dele fosse fortificado para que ele assumisse um reinado. Então, bom ou ruim, toda autoridade é constituída por Deus. Então, cabe a gente a saber lidar com essas pessoas, saber lidar com as ofensas, não é isso? Que é o principal tema dessas 3 semanas que a gente tem trazido, lidar com as ofensas. Porque como eu disse na última live, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nem o próprio diabo pode tirar o que Deus tem preparado para você. Só você mesmo pode parar o que Deus tem para você se você ficar ofendido, ou se você não tiver a sabedoria, não tiver o entendimento de que ficar ofendido vai te tirar da vontade de Deus. Então nada a não ser você, as suas escolhas vão te tirar da vontade de Deus. E uma última pergunta aqui. Pergunta não, só uma questão que a gente quer deixar aqui é o que faz um bom líder, né? O que forma um bom líder? Porque tem pessoas que já nascem, né, com uma característica de liderança muito forte. Só que o que forma um caráter, né, de um bom líder? E Davi, ele precisou passar 14 anos no deserto. E muita coisa ele passou durante esse tempo. Assim como José, a gente falou semana passada, que foi vendido como escravo, passou 2 anos... 2 anos? Foi 2 anos preso. 2 anos numa prisão por algo que ele não tinha feito. Isso foi formando o caráter dele, que também acabou se tornando um líder, né? E Saul, ele não passou por essas coisas. Então, que a gente fique grato a Deus quando a gente passe por qualquer situação, por qualquer dificuldade, por qualquer refinamento, porque isso é tratamento de Deus para formar o nosso caráter, para nos alinhar com quem Ele quer que a gente seja no futuro. Davi, ele foi ungido
quando jovem, como o Douglas falou, eu não sei quantos anos ele devia ter, mas acredito que ele devia ser bem novo, como se fosse um adolescente de hoje em dia, acredito eu. E eu acho que a Bíblia fala, não sei se a Bíblia fala, se ele, não sei direito. Eu também não. Mas ele foi ungido cedo e ele não foi dali direto para aprovação, forja o nosso caráter e a nossa fé. Amém, Thales? Então, Davi, ele não foi ungido e ele foi diretamente para o lugar de Saul, né? Destronou Saul, sentou lá Davi. Não, ele teve que passar por um processo muito grande, anos e anos e anos. E quando ele achava que estava tudo bem, né? Ele estava lá casado com a filha de Saul e pensou, poxa, como o Douglas falou, agora vai ser fácil, depois que acabar o reinado dele, eu sou o rei, pronto, acabou, tô ungido aqui. Mas não, Deus, ele trabalha com processos na nossa vida, com provas na nossa vida para a gente poder mostrar aonde está o nosso coração, aonde está o nosso objetivo, como eu falei aqui, né, a diferença entre Davi e Saul, que Saul, o objetivo dele era o trono, né? Ele queria proteger aquilo que Deus tinha dado para ele. E Davi, ele só queria Deus. Então, o trono não importava para ele, ele queria fazer a vontade de Deus, estar onde Deus queria que ele estivesse. Davi era tão brabo, cara, a fidelidade de Davi era tão braba, que quando o exército filisteu, eles prendem Saul pede para morrer, para não ser torturado, né? Aí um cara vai e mata o Saul, do exército dos filisteus. E esse cara que matou Saul, ele vai até Davi e, tipo assim, tenta se vangloriar, achando que ele levar algum crédito com Davi. Pô, Davi, eu matei Saul, cara. Sabe o que Davi faz? Mata esse cara que matou Saul, porque a fidelidade de Davi com Saul, mesmo sendo perseguido, era muito grande, cara. Então Davi, na mesma hora que ele começa a se vangloriar, dizendo que matou Saul, Davi mata esse cara. Porque Davi entendia, Davi respeitava que a liderança de Saul foi Deus quem colocou ele. Deus quem ungiu ele como rei. Então Davi respeitava muito isso. Então Davi, na mesma hora que ficar sabendo disso, Davi mata. Então 14 anos perseguidos por Saul, não mudou o caráter de Davi. Isso que é muito brabo. Davi também foi das séries de mensagens que ele não ficou ofendido e viveu tudo que ele, para que ele foi ungido, né? As promessas de Deus se cumpriram na vida dele, porque ele não ficou ofendido, ele soube lidar com as ofensas e teve sucesso. Depois a gente vai ver que Davi foi um grande rei, né? A história de Davi é uma das histórias mais bonitas que eu considero na Bíblia. Então é mais um personagem que a gente traz nesse sábado aí que não ficou ofendido, que soube lidar com as ofensas. Eu amo mais José do que Davi. Pra mim, José foi mais bravo, gente. Mas amém. Robert só botou muito bravo. Fala, Robert, Camila, uma galera aí que entrou e a gente não viu. Beijo pra todo mundo, gente. Johanna, Carol, Felipe. Passou muito rápido. Carol. Há uma pessoa ali que eu não sei Figueiredo, dizer. 10. Johanna, Robert, Camila. Robert falou alguma coisa. Eu sou perseguido por 14 segundos, ficou perdido. É brabo, né, cara? Ofensa. É por isso que a gente ficou tão motivado a trazer essa série de mensagens, porque, tipo assim, é uma forma sutil que o diabo age, cara, pra tentar parar a gente, sabe? Até, tipo assim, igual a gente falou da expectativa, pessoas próximas da gente. Pode falar? Não. Você tá com a mão assim mesmo? Não, foi sem querer. Pessoas próximas da gente, às vezes, tipo assim, com uma palavra que, sabe, que machuca, uma palavra colocada na hora errada, no momento errado, a gente não preparado, então a gente acaba ficando ofendido e guarda isso como uma mágoa, e isso trava tudo, cara. Por isso que a gente ficou motivado, né, amor? Essa palavra falou muito com a gente. E a gente queria passar isso pra vocês, porque eu acho que é algo que edifica muito nossa vida com Deus, sabe? Cara, se a gente não deixar isso minar o nosso coração, cara, a gente pode viver coisas incríveis, sabe?
eu acho que a gente atrasa muito e paralisa muito as coisas de Deus na nossa vida por conta de mágoas que a gente fica guardando das pessoas. E como a gente até falou aqui na semana passada, né, os dois tipos de pessoas, né, as que realmente foram ofendidas e as que pensam que foram ofendidas, porque na verdade às vezes por fofoca, por disse-me-disse dos outros, as pessoas acabam ficando ofendidas e depois no final das contas nem sabem por quê, sabe? Aí fica de mal com um, de mal com o outro, não fala com um, não fala com o outro, sabe? E perde a bênção por coisa boba. Se a gente souber guardar nosso coração, souber ser fiel, né? Como José foi, como Davi foi, sabe? Um homem que, poxa, perseguido pelo seu próprio líder. E com certeza a gente também pode pensar, lembrar de pessoas que estavam acima de nós e que acabaram nos maltratando. Pode ser no trabalho, sabe? Em qualquer lugar, a gente sempre tem alguém acima de nós que a gente deve obediência, que a gente deve respeito, e a gente tem que saber lidar com essas coisas. A gente está tão focado nessa palavra, nessa coisa de ficar ofendido, que agora a gente, quando faz uma coisa com o outro, a gente não pergunta se ficou chateado, não, a gente pergunta se ficou ofendido. Ficou ofendido, amor, comigo? Que a gente está comendo tanto essa palavra que a gente está, tipo assim, tá na nossa cabeça o tempo todo, sabe? Esse alerta de não ficar ofendido. Por isso que a gente tenta trazer todo sábado aí uma parada nova aí para poder isso ficar na nossa cabeça, porque é uma forma, como eu disse, muito sutil que o diabo tem trabalhado e magoando, ferindo muitas pessoas. Fala, Brando. Fala aí, Thales botou, isso é forte. Temos que descansar e saber que até na ofensa ele está conosco. É isso aí, Thales. Porque a palavra diz que Deus permitiu que Saul fosse dominado por um espírito mau. É verdade. É bem claro quando fala um espírito mau vindo da parte do Senhor. Isso é verdade. Bem lembrado, Thales. É isso aí. Então, da gente entender que tudo é dele, por ele e para ele. Sabe? Toda a nossa trajetória. Nada vai fugir do controle dele. A gente só tem que saber identificar as coisas, identificar. O pastor essa semana até fez uma live, ele em uma das lives, não sei se foi da pregação, ele falou que a gente tinha que saber identificar o que era prova e o que era tentação, né? A tentação pra gente correr e a prova pra gente ficar ali, se manter, porque é Deus querendo provar nosso coração, nossa fé, nossa obediência, nossa fidelidade a Ele. Valeu, Brando. Gente, é isso. Não sei que horas são. Tem tempo dessa. Tem 25 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode escrever aí pra gente. Ou se quiser ficar ao vivo aí, manda um convite. A gente não tá mandando mais convite, que a gente reparou que o pessoal, quando a gente fala que vai chamar, o pessoal sai da live. Acho que o pessoal tem medo de ser chamado e não tá preparado. Tem medo de aparecer aí, tá descabelado, não sei. Então, se você quiser participar e se você quiser dar um depoimento, falar alguma coisa, acrescentar aí. Aí pode chamar a gente, pode chamar que a gente aceita aqui. Tá bom? Mas, fora isso, vamos cantar parabéns a Carol e a tia Sônia. Quinta-feira, obrigada, gente, a todo mundo aí que lembrou, mandou um beijinho pra mim, pra minha mãe. A gente faz aniversário no mesmo dia. Viu? Falou que você pode falar. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Quer inglês agora? Se quiser eu canto inglês. Rap. Não, gente, que ele fica cantando inglês em casa é uma peleja, Jesus amado. Gente, então, a gente vai orar? Posso orar? Pode. Só os avisos que não tem live hoje do pastor. Dos casais e das mulheres. Das mulheres e dos casais. Foi cancelado, mas semana que vem vai estar tudo em ordem de novo, tá? Amanhã de manhã, 9 horas, tem Escola Bíblica Dominical, casais, jovens, adolescentes, nova criatura e adultos, classe de adultos. E tem o TLC para o pessoal que está fazendo o TLC com o pastor. E à noite, aí depois tem o culto da palavra, 10 horas, e à noite, 5 horas,
o culto de celebração. Ministério de Louvor das Nações. Não recebo, Robert. Vamos orar então, gente. Posso orar? Claro. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um sábado, mais um final de semana, Senhor, que podemos aproveitar, Senhor, com nossa família, Senhor, Deus, que podemos descansar um pouco, Deus, muito obrigada, Jesus, por esse tempo, Senhor, que temos, Senhor, que o Senhor nos concede de descanso. Muito obrigada por essa live, Senhor, por essa oportunidade, por esse meio de comunicação que temos, Senhor, de nos falar, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia da minha vida e da vida de Douglas, Senhor, nos capacita, Senhor, cada dia mais, Senhor, nos prepara, Senhor, cada dia mais, Senhor, que possamos, Senhor, estar firmados em Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor, quando a dificuldade vem, quando o desânimo vem, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui assistindo essa live, pelas pessoas que ainda irão assistir, Deus. Muito obrigada, Senhor. Deus, que essa palavra, Senhor, venha ficar em nossos corações, que possamos não apenas ouvi-la, Senhor, e entendê-la, mas que possamos, Senhor, praticá-la, Senhor. Deus, que a ofensa, Senhor, não seja algo que mine nossos corações, Senhor. Que possamos ser pessoas perdoadoras, que possamos ser pessoas amorosas, que possamos ser pessoas fiéis, Senhor. Fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus mandamentos. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por tudo. Guarda, Senhor, a programação da nossa igreja amanhã e durante a próxima semana, Deus. Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, Senhor, no nosso meio. Amém, vai, Senhor, livrando e protegendo cada um, Sim, Senhor. Deus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, as famílias que estão precisando, Senhor, de alguma ajuda, Senhor, Deus, de mantimentos, Pai, em nome de Jesus, envia recursos, Senhor, nos envia, Senhor, nos proporciona, Senhor, ajudar, Senhor, essas pessoas, Amém, Pai. Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. É o que, gente? Assim como na escola, nossa caminhada com Deus, as provas nos promovem. É isso aí. A gente vai passando de ano na escola e com Deus a gente vai subindo de nível também, né? Subindo de nível de conhecimento, de maturidade, enfim. E Douglas era para estar no louvor há anos. Misericórdia. Misericórdia. A igreja vai ficar vazia. O pessoal vai conectar na live só na hora da palavra. Gente, um beijo pra vocês. Fica com Deus. A live vai ficar salva aí, tá bom? A gente ama vocês. Beijo!